Olha só uma situação que aconteceu comigo. No aniversário da minha filha, eu recebi duas mensagens de empresas, inclusive, que eu já comprei um produto no passado, tanto para mim quanto para ela. E uma coisa que me chamou a atenção é que elas lembraram do aniversário dela. E eu achei isso sensacional, achei incrível. Uma delas me mandou uma mensagem desejando um feliz aniversário para minha filha e me ofereceu um benefício relacionado a viagens. A outra lembrou da data e me ofereceu um desconto. Aí eu pensei, cara, que massa isso. E olha que interessante. Essas empresas não simplesmente venderam para mim, elas lembraram de mim. E isso faz toda a diferença. Isso é relacionamento. E foi justamente essa situação que me fez pensar bastante sobre os relacionamentos dos clientes pelo WhatsApp. Muito prazer, meu nome é Eliane Ferreira, eu trabalho com estratégia e atendimento de automação pelo canal mais querido, que é o WhatsApp. E hoje eu quero compartilhar essa história com você, porque talvez o seu cliente não esteja esperando apenas uma oferta. Talvez ele esteja esperando que a sua empresa lembre dele e eu quero compartilhar essas mensagens com você. Dá uma olhada. E olha só que bacana, essa foi a primeira mensagem que eu recebi. Olha que legal, viagem, né? Quem não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Receber um desconto para viagem, melhor ainda, né? Essa foi a segunda mensagem, e essa segunda mensagem aqui, ela vem em vídeo. Aqui eu tirei só um print mesmo da telinha para poder mostrar para você. Mas isso daqui foi um vídeo que muito bacana. Essas ações aqui dessas empresas, elas merecem de fato isso daqui, gente. Ela merece. Porque essas ações aqui, elas são as ações de marketing. Isso impulsiona demais as vendas. Isso cresce sim o faturamento. Mas eu, você, nós sabemos o seguinte: isso daqui é uma automação. Então, quando você recebeu uma mensagem assim, assim como eu recebi, eu sei que isso é uma automação. Mas no momento do nosso aniversário, a gente está ali, né, com o coração super aquecido, a gente quer receber muitas mensagens. Então, quando a gente recebe esse tipo de mensagem no dia do nosso aniversário, a gente fica assim, né? Com o coração Oh. bem aquecido de fato. E isso é maravilhoso. E aqui, provavelmente, você já escutou essa frase, né? Quem é visto é lembrado. Mas eu vou mudar um pouquinho isso daqui. Eu vou falar o seguinte: a necessidade encontra a memória. Por quê? Porque quando eu precisar de um produto ou serviço relacionado a essas duas aqui, são elas que vão estar no topo de pesquisa. E o melhor, se alguém me perguntar alguma coisa de indicação, se eu conheço, são essas duas empresas aqui que eu vou indicar. Por quê? Porque elas estão no meu radar. Não só porque eu recebi no meu aniversário, o que vai ficar marcado, né? Porque me fala, quantas mensagens você recebe no seu aniversário? Então, isso daqui já marca uma história. Mas, independente disso, pelo produto e serviço também que as duas agregam. Então, de fato, a necessidade encontra a memória. E isso faz total diferença. Mas aí, quando eu recebi essas duas mensagens aqui, eu lembrei de uma outra situação. A boleira. Exatamente, a boleira. Eliane, como assim a boleira? Bora lá. A minha filha, no ano passado, ela encomendou um bolo de aniversário com a boleira. Então, o que acontece? Quando ela encomendou esse bolo, inclusive estava maravilhoso, uma delícia. Eu peguei o contato dessa profissional, entrei em contato com ela e conversamos sobre automação. Inclusive, até dei dicas e sugestões de como ela poderia usar a automação a seu favor, inclusive para fazer justamente isso. Lembretes, pegar o histórico de clientes da base dela do WhatsApp e encaminhar para esses clientes esses lembretes com dia, data e horário. E olha que uma coisa interessante, quando a gente fala de automação e deixar dia, data e horário, a minha filha recebeu essas mensagens, eu recebi, né? Essas mensagens aqui num sábado. Então você já pode deixar tudo programado. Mas tem um ponto aqui que ela falou algo que eu fiquei pensando numa coisa muito profundamente. Ela falou: Eliane, a minha empresa é pequena, ela não precisa de automação. E o fato dela ter dito isso, eu trago aqui alguns pontos. Aqui eu vou chamar de pequenez, é o primeiro ponto.
Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos classificamos a nossa empresa como pequena. E a partir do momento que você classifica a sua empresa como pequena, você limita as suas ações para que a sua empresa fature mais. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui: você não precisa ser grande para começar, você precisa começar para ser grande. Quando nós não tomamos ações na nossa empresa, no nosso negócio, o que a gente faz de fato, a gente está colocando dinheiro na mão de quem está fazendo. Então, esse é um ponto que vale muito uma reflexão, não é verdade? E muitas empresas que se acham pequenas dizem isso. A automação é coisa para empresa grande. E como eu mencionei, você não precisa ser grande para começar, você precisa começar para ser grande. Mas aqui nós temos também um outro ponto. Por quê? Porque nem toda empresa quer crescer no volume tão alto. E tá tudo bem. Mas uma coisa eu acredito que todo modelo de negócio busca, que é faturar mais. Não é verdade? Todos querem faturar mais. E sim, todos nós queremos faturar mais, independente do modelo de negócio. E voltando para a questão da boleira, olha só o que aconteceu. Passou então um ano, chegou novamente o aniversário da minha filha e nós não recebemos nenhuma mensagem dessa boleira. Nenhum feliz aniversário, nenhum lembrete novo nesse novo contato. E provavelmente não foi porque ela não queria vender. Ela simplesmente estava tocando a empresa dela, produzindo, atendendo, respondendo o cliente, resolvendo tudo. E é claro, e acabou não lembrando. E é exatamente aí que eu vejo o valor e o poder das automações. A automação não é para substituir o relacionamento humano, é para ajudar você a fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, mas na correria acaba ficando sempre para depois. Agora imagina se essa profissional tivesse uma ferramenta que lembrasse disso para ela. Alguns dias antes do aniversário, ela poderia mandar um lembrete, até mesmo mencionando uma mensagem programada, como por exemplo: Olá, Samira, que foi para minha filha, né? Olá, Samira, o ano passado fizemos um bolo para o seu aniversário. Que tal comemorarmos juntos novamente esse ano? Temos uma condição especial para você. Percebe aqui? Percebe que isso não significa deixar a tecnologia fazer tudo. Então, não é substituir o atendimento humano, é usar a tecnologia para ajudar a sua empresa a não esquecer de quem já comprou dela. E é isso que faz total diferença no seu faturamento. E isso não acontece apenas com aniversários, viu? Você pode usar a seu favor para aquele cliente que pediu um orçamento e não respondeu, para aquele cliente que comprou uma vez e nunca mais voltou, para um pós-venda, com aquela pessoa que demonstrou interesse e ficou parada, sabe, ali no WhatsApp. Então, é justamente isso que a automação ajuda, aqueles contatos que demonstraram interesse em algum nível e pararam de falar com você, porque muitas vezes elas estão ali, elas só precisam ser lembradas. Porque muitas vezes também a empresa não perde o cliente porque o produto é ruim, ela perde porque simplesmente esqueceu de voltar a falar com ele. E é por isso que eu acredito tanto na combinação de relacionamento, organização e tecnologia. Você não precisa ser uma empresa grande para começar a se organizar. Você começa a se organizar para poder crescer. Às vezes, a venda que você está procurando não está em um cliente novo, ele está em alguém que já comprou com você. E é exatamente isso que a gente resolve. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Quantas oportunidades estão paradas hoje aí no seu WhatsApp? Porque tá um limbo, fica perdida aquelas mensagens, né? Você quer descobrir quantas mensagens estão aí paradas? Me chama que eu posso te mostrar como a automação pode ajudar a sua empresa a organizar esses contatos, acompanhar oportunidades e principalmente
Não deixar o cliente esquecido. Me chama aqui que eu vou te ajudar.